visita nossa amiguinha Isabela. E ela tem o tempo por minuto de sabedoria, que ela tem algo bem legal para compartilhar conosco nesta noite. É algo bem brasileiro mesmo. O tempo é seu, Sim. amiguinha. Boa noite, meus amigos. Desculpa. Hoje eu não sei o que está acontecendo, está meio devagar o meu computador, mas consegui conectar. Ok. Boa noite a todos. Minuto de sabedoria, eu vou ser muito breve, né? Minuto já diz. Então, hoje o tema vai ser sobre a origem do futebol. E é bem interessante pelo que eu estudei, né? O futebol, né? Por incrível que pareça, a origem dele não é no Brasil. Por mais que nós brasileiros amemos, né, jogar futebol, e o futebol também passou a ser um meio pelo qual muitas pessoas podem mudar e melhorar de vida, né, economicamente falando. Muitos jovens, eles têm esse sonho de se tornarem grandes jogadores de futebol, mas o futebol em si, ele iniciou-se com as regras que conhecemos hoje e tudo mais na Inglaterra. Então, na Inglaterra, no ano de 1963, eles criaram uma associação chamada Football Association, e essa associação futebolística, eles criaram as regras que conhecemos hoje e todas as outras coisas mais. Mas lá nos primórdios do mundo também nós temos registros, né? Tanto dos gregos quanto dos chineses, né? De que eles jogavam esportes semelhantes ao que nós conhecemos hoje como futebol. Só que, pelo que eu pesquisei dos chineses, isso era muito ruim um pouco, porque a maneira que eles jogavam, né, o futebol, a bola era a cabeça daqueles que perdiam nas lutas, né, e tudo mais. Então, Uau, eu não é um sabia pouco, disso. Que sim, horror! sim. Opa, E na Grécia, e que na horror! Grécia Antiga, eles jogavam como uma forma esportiva, né? Nós sabemos, né, que os gregos eles sempre foram muito adeptos aos esportes. Deixa eu ver se eu tenho mais. Por hoje é isso, mas em um próximo momento de sabedoria, né, minuto de sabedoria, eu gostaria futuramente, nesses próximos dias, de compartilhar com vocês sobre a origem do futebol no Brasil. O Brasil, né, ele recebeu o futebol na época do século XIX, um homem chamado, deixa eu só, Charles Miller. É, tá certo. Então, no século XIX, um homem chamado Charles Miller, ele nasceu aqui no Brasil, ele era brasileiro, mas ele teve a oportunidade, né, de conhecer o futebol. Ele era filho de um engenheiro escocês e de uma brasileira de descendência inglesa. Então, ele teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse esporte e ele passou a introduzir no Brasil o futebol que nós conhecemos, né? Na década do século XIX. Só que isso eu vou estar compartilhando mais nos próximos dias. Agora eu quero compartilhar um vídeo bem detalhado sobre a história do futebol. A origem do futebol pelo mundo. Nós vamos falar hoje de como surgiu o futebol e também como ele chegou no seu formato atual, com as regras e a forma de jogar. E tudo isso começou há mais de 2.500 anos, lá na China antiga, onde se jogava um esporte, onde os guerreiros jogavam um esporte com a cabeça dos derrotados. Isso que vemos nessa representação, em homenagem aos guerreiros antigos chineses. Também tínhamos um esporte jogado pelos povos incas da América do Sul, há muitos anos atrás. E durante a Idade Média também tivemos um jogo disputado lá na Ilha da Bretanha, também no continente europeu,
onde se tinha uma bola, às vezes era de bexiga de porco, às vezes era de tecido, e milhares de pessoas disputavam esse jogo, que muitas vezes era brutal, sem regras, sem limite de área e participação de pessoas. Então, era um jogo muito violento que chegou até a ser proibido pelo rei por muitos anos, até que voltou uma época mais à frente a ser disputado lá na Inglaterra. Só que tínhamos algumas dificuldades de região para região, porque alguns usavam a mão, enquanto que outras regiões não podiam usar a mão. Até que separaram os dois jogos, e a versão com a mão se tornou o rugby, e a versão com os pés se tornou o futebol. No ano de 1848, jovens jogadores de futebol, estudantes das faculdades de Cambridge e da região, se uniram para colocar as regras no futebol. E foi aí que surgiu as primeiras regras do futebol, as famosas regras de Cambridge. E o futebol foi jogado na época, até que, um pouco mais à frente, foram surgindo times profissionais, com jogadores que viviam apenas do futebol. Só que as regras ainda não eram totalmente plenas. Foi aí que surgiu a figura de Ebenezer Colby Morley. Ele que organizou na Freemason Tavern, um prédio centenário que já foi até demolido e reconstruído. Foi lá que foram feitas as regras do futebol atual. Foi quando fundaram a Football Association, a liga inglesa, que até hoje organiza as regras do futebol inglês. Todas as regras que nós conhecemos foram iniciadas nessa reunião. E suas regras, como as regras de Morley, que até hoje são as regras do futebol, que receberam algumas atualizações. Regras como tiro de meta, impedimento, falta, goleiro, são coisas que surgiram aí nessa organização aí das regras do futebol. Então, graças a Ebenezer Colby Morley e a Association Football, que nós temos as regras do futebol moderno. Gostou desse vídeo? No próximo vídeo eu vou trazer como o futebol veio para o Brasil, graças a Ebenezer. Pessoal, vocês conseguiram ouvir bem o vídeo? Uhum. Sim. O que eu achei bem legal é que nesse ano, no dia 4 de 9 de 1898, teve a primeira, né, gravação de uma partida futebolística. E atualmente tem acontecido, né, a Copa Mundial de Clubes da FIFA. E aí estão acontecendo aí nos Estados Unidos, né? E a gente está vendo de todos os times que têm passado, né, nesse campeonato. 4 deles em peso são do Brasil, né? Flamengo, Fluminense, qual mais? Palmeiras e Botafogo. Botafogo foi eliminado e Flamengo também, mas eles jogaram muito bem. E agora nós temos aí Palmeiras e Fluminense. Então vamos torcer, mesmo que a gente não seja desses times, ou né? Que a gente possa torcer pelo fato deles serem brasileiros e representando a nossa nação. Mas é isso. É esse minuto de sabedoria que eu deixo com o esporte que nos une. É claro que às vezes tem as suas questões negativas, mas isso é só quando as pessoas estão duras de coração querendo confusão. Mas é um esporte que tem unido muitas famílias, muitas pessoas e até a nação nas Copas do Mundo, né? Muitas pessoas se reúnem em família para poder torcer pelo Brasil. Então, que a gente possa levar na esportiva e apoiar aqueles que realmente gostam, mas que não idolatram esse esporte. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Amém. Amém. Obrigada, Isabela. Obrigada, nossa Isabela, assistente do nosso grupo, por compartilhar nesta noite, nesse Minuto de Sabedoria, sobre futebol. Toda vez que eu lembro de Copa do Mundo, eu lembro do meu pai. Numa das Copas, em 1990, uma coisa assim, não me lembro o ano, que o Brasil perdeu. Meu pai chorou, gente. Meu pai ficou chorando. Nossa Senhora. No dia que era futebol lá, ele fechava a loja, fechava a fábrica, tudo fechava. Todo mundo ia para casa assistir jogo. Era sagrado o dia de Copa, o dia de jogo. Mas naquele dia que o Brasil perdeu, meu pai chorou. Eu nunca vi meu pai chorar. Tadinho. O seu pai, então, ele era mais brasileiro do que grego, É, eles certo? moraram 40 anos no Brasil, né? 40 anos. Maravilha, ele foi jovenzinho para o Brasil, então, né? Ah, então. Mas ele, claro, ele era, nossa, ele adorava futebol. Então, toda vez que eu lembro da Copa do Mundo, eu lembro do meu pai. Lembro. O dia que meu pai chorou. Uau, gente. Incrível. Mas queremos agradecer a Isabela por ter preparado esse minuto de sabedoria e nos deu um pouco de conhecimento, né? De onde surgiu o futebol, que a gente pensa que o futebol é do Brasil, mas não, começou entre os chineses. Que horror! Nossa Senhora, nossa, eles tinham a bola Horroroso entre a isso. cabeça humana, tá doido? Ah, Que é horror, terrível. que horror! É. Nossa Senhora, mas a gente sempre adquire conhecimento através desse minuto de sabedoria, né? E eu creio que todos nós aprendemos algo, não é verdade? Ó, vamos dar o dedinho. Aprendemos, né?